Bem-vindos a mais um Entre Linhas do TV KURN. Hoje, o tema do nosso programa combina urbanismo e antropologia. Vamos conversar sobre a obra de instalação denominada Pilares Vivos. O trabalho foi escolhido para participar da 13ª Bienal Internacional de Arquitetura, que está acontecendo lá em São Paulo. Acontecerá nos próximos meses. Será em maio. Em maio desse ano ainda. Integrando essa exposição estão também outros 22 trabalhos que foram selecionados entre quase 300 trabalhos nacionais e internacionais, com a temática de impacto social. É a primeira vez, inclusive, que o Rio Grande do Norte terá um representante nesse evento tão grandioso. A instalação será montada lá no local e pretende recriar as condições de moradia das pessoas que têm os pilares da ponte Milton Navarro. Imaginem vocês como casa, como habitação. Eu sei que muita gente nunca imaginou que alguém poderia habitar dentro daquelas instalações de pilares da ponte Milton Navarro, né? Uma ponte que é simbólica aqui para a nossa cidade. E para conversar sobre esse assunto, nós convidamos a autora do trabalho, a minha colega arquiteta e urbanista, Jéssica Bittencourt. Jéssica, que é formada pela UFRN, tem também uma graduação sanduíche lá no Canadá, na área de paisagismo, né? É também pesquisadora, professora também de artes visuais da UFRN e está aqui conosco para falar sobre todo esse processo de pesquisa, de como aconteceu, né, a criação, na verdade, dessa instalação. Bem-vinda, Jéssica. Obrigada. Jéssica, conte-nos como você tomou conhecimento da existência de pessoas habitando os pilares da ponte. Então, eu tomei conhecimento ainda na graduação. Eu acho que eu estava no 4º, 3º período, a gente fez um trabalho de planejamento urbano com a professora Ruth Ataíde e na época a minha turma estava pesquisando o bairro da Ridinha. E a minha área do meu grupo ficou exatamente pegando aquela parte dos pilares da ponte, mais a parte da igreja, do mercado. Então a gente tem que fazer um levantamento arquitetônico e social. E foi aí que nós há 10 anos atrás, nós desse grupo descobrimos isso. Para a gente foi uma grande surpresa. Se deparou com essa situação. E depois disso eu sempre comentei com as pessoas, sabia que tem gente morando dentro dos pilares? E as pessoas, não, Jéssica, isso aí... Isso é verdade, não passa pela cabeça de ninguém. Então isso foi em 2011, em 2018 eu retomei essa pesquisa para saber se ainda tinha, como é que era realmente, focando mesmo nos pilares, certo? Naquela época eu tinha uma área mais abrangente. Você estava ainda dentro da graduação? Da graduação de arquitetura, exatamente. Aí nesse segundo momento eu já estava no mestrado, apesar de que esse trabalho não é vinculado ao meu mestrado. Nem ao mestrado, nem à graduação, né? Foi quando despertou, ainda dentro da graduação, e como aquilo ali realmente, assim, é chocante, digamos assim, você vem carregando desde então, né? Para você, assim, como arquiteta, né? Como pessoa também, né? Qual foi o primeiro impacto a ver, né, aquele espaço tão mínimo sendo habitado? Para mim, um grande impacto foi porque, principalmente, aquela ponte, ela representa um marco arquitetônico na cidade de Natal, um marco urbanístico, arquitetônico, ousado, de certa forma. É uma ponte que mudou muito, né, a cidade de Natal, ela deslocou muito, urbanisticamente falando, um eixo, né? Então, a gente nunca imagina que por trás daquela ponte belíssima, né, um marco, existem pessoas morando em seu interior em condições tão tristes e abandonadas. Então, é um contraste muito grande. E o projeto em si, o projeto Pilares Vivos, né? Fale um pouquinho da gente, de como ele começou. Foi através de exposições, de fotografia? Como é que nasceu esse projeto? Eu comecei a me aproximar das artes nesse período, né? Então, quando eu vejo questões sociais, principalmente, eu fico pensando como é que eu posso transformar isso para o público entender, né? Elevando essas discussões para além de um campo teórico. É muito mais fácil para o público e para as pessoas locais quando vem uma exposição, uma instalação, fotos
de uma problemática, né, do que simplesmente uma discussão teórica sobre algum tema. Então, eu gosto de relacionar essas duas áreas. E como iniciou o processo? Foi através, então, de uma exposição? Então, porque hoje você tem a instalação. Certo. Então, eu comecei, primeiro, me aproximando da arte contemporânea. Já tinha isso em mente. E aí, na época, em 2018, eu fiz um curso no Espaço Duas, aqui em Ponta Negra. E aí, a gente era sempre levado a pensar sobre umas questões específicas. Toda semana tinha uma atividade e cada pessoa desenvolvia a sua. Então eu desenvolvi algo que tinha a ver com a minha formação. Sempre eu tento, no campo artístico, relacionar arquitetura e artes. Fazer essa conexão. Então, primeiramente, esse trabalho foi para o Sesc, né? Em 2018 eu ganhei o edital da cultura da Galeria Sesc. E aí foi na galeria mesmo, a gente pintou as paredes, né, com de preto e colocamos as imagens em formato de lambe. Então não é um trabalho assim, né? Como a pessoal está vendo aqui. Isso aqui é um protótipo apenas para entender como é feito o trabalho no local. Você pinta as paredes de preto do ambiente. Exatamente. Para simular algumas das condições dos pilares. E após isso, né, foi para Nampu, nesse modelo aqui, certo? A gente fez Foi a segunda exposição. Foi a segunda exposição aqui em Natal, no Encontro Nacional de Pós-Graduação Enampu. Em 2019, 2019. Né? E aí, como se trata da Bienal, e eu queria passar uma outra característica do pilar, que é a verticalidade, eu decidi, em vez de fazer como eu fiz no primeiro encontro, eu queria fazer o mais vertical possível. Então, por isso que eu adicionei esse segundo módulo, certo? Então, esse protótipo, ele representa, né, tá em escala e ele tem as mesmas dimensões dos pilares da Ponte Nilton Navarro, exceto pela altura. Mas é 3x3 os pilares e eu fiz exatamente a mesma proporção. E lá na Bienal, como é que você pretende montar esse protótipo? Como é que é feito assim na prática? Em madeira? É utilizado algum tratamento diferenciado, que tem a questão do sonora, né? Do barulho que você também quer causar essa impressão. Então, que artifícios você utiliza? Então, primeiramente, em São Paulo, né? Como também foi na Nampu, eu fiz em MDF cru. Né? E depois eu pintei na cor grafite, certo? Coloquei uma cortina aqui na frente, então, ou seja, quem entra, ela não tem nenhuma iluminação, exatamente como é lá no pilar, não tem nenhuma abertura, janela, então é para simular essas duas condições. A instalação, certo? Ela tem ela tem uma caixa de som interna que simula os depoimentos das pessoas que moram lá. Então você entra nessa instalação e você fica ouvindo o áudio. Das pessoas falando, do barulho do ambiente, o eco. Exatamente. E você pode usar uma lanterna. Quer dizer, deve, né? Porque não tem iluminação alguma. Então você entra com a lanterna e aí você vai ver os lambes das condições de moradia. Então é corpórea, né? Você não precisa necessariamente ver as fotos. Então você entra, você vê as fotos se você quiser, se você ligar a luz, né, a lanterna, senão você simplesmente vai só ouvir os áudios e ter a sensação de espaço, de estar lá. Nesses dois momentos que já aconteceram da exposição, né, você vendo isso como espectadora, digamos assim, da sensação que as pessoas têm no ambiente, né, o que é que lhe traz? O que me traz como arquiteta? Como arquiteta. Então, o que me traz como arquiteta é a criação desse espaço abstrato. Aquele espaço que lembra uma casa quando você olha, né? Você não vê um espaço, mas os objetos, como eles estão dispostos, ele lembra, ele fala, né? Então, essa narrativa toda das pessoas que moram dentro dos pilares, ela é contada a partir dos objetos que elas têm, da disposição, será que é um quarto, uma cozinha, uma sala, e também a mudança disso ao longo do dia. Por exemplo, de manhã é um espaço social, é uma sala. À noite é um espaço de recolhimento. O mesmo ambiente, o mesmo 3x3. Exatamente. Então a gente vê uma transformação, né? Onde a criatividade com os materiais ela é obrigatória, né? A pessoa tem que realmente reproduzir e repensar,
técnicas ou colocar objetos de uma maneira que lembre, que passe essa sensação de casa. E no decorrer desse período, né, que aconteceu já de exposições, que depoimentos você ouviu, assim, das pessoas, dos visitantes? Então, porque eu acredito que a maioria das pessoas não tem ideia de que realmente existe, né, pessoas invisíveis, digamos assim, habitando, né, na ponte. A percepção das pessoas é sempre as pessoas ficam impressionadas, né? Principalmente os locais, quando falam que nunca imaginou que talvez existisse pessoas lá, que nunca imaginam. Então as pessoas ficam realmente impressionadas. E o meu ponto principal aqui é gerar uma reflexão teórica também sobre o tema, né? Que a gente possa discutir sobre isso, debates como direito à cidade, desigualdade socioespacial, e também pensar que tipo de cidade estamos construindo, né, a longo prazo. Porque a ponte, ela aparece muito como um elemento simbólico, né, ligado à cultura, ao cartão postal, ao turismo. Tem aquelas questões também do cuidado com as pessoas que passam em cima, né, temáticas relacionadas a suicídio, mas nunca abordada, né, desse outro ponto de vista, nessa outra perspectiva que você está colocando. Então isso é bem interessante, porque existe uma preocupação com quem passa por cima, mas não existe nenhuma preocupação com quem está mora lá embaixo. Conhecimento, né, também não existe. Me diga uma coisa, conte pra gente, né, o que foi para você, uma arquiteta tão jovem, né, já ser escolhida assim como participante dessa Bienal Internacional. Como você ficou sabendo, né, como foi a inscrição, essa ansiedade até sair o resultado e como é que você está nesse processo agora até fazer a montagem da instalação lá em São Paulo? Então, eu fiz a minha inscrição, mas eu pensei, eu vou tentar, não vou deixar de tentar, mas era bem difícil. Custa nada tentar, não custa né? nada tentar, disse, não vou deixar de tentar. Aí, a inscrição foi em dezembro do ano passado, o resultado só saiu em março desse ano. E daí eu fiquei impressionada, caramba, eu passei. E a Bienal esse ano de arquitetura vai girar em torno desse tipo de discussão. São as produções insurgentes. Então, todo mundo que foi selecionado está trazendo essa temática urbana e desigualdade socioespacial. São 22 trabalhos, né, que vão ser expostos. 22 mais o meu, 23 trabalhos no total. 23 trabalhos no total. Me diga uma coisa, conte-nos como você pretende recriar, né? Na prática, você falou que usa o MDF e esse mesmo protótipo que você já construiu aqui, você vai construir também lá em São Paulo ou você tem algum outro artifício que você acha que vai melhorar mais ainda? Como é que vai ser feita essa criação da instalação? A instalação vai ser feita toda em São Paulo, certo? Não tem como eu transportar daqui para lá, de tão nem grande. Trazer de volta, infelizmente. Não, eu vou tentar trazer para algum museu ou a galeria daqui para não deixar lá, mas não é certeza ainda. São cenas dos próximos capítulos. Mas vai ser todo feito lá, né? Com os profissionais de lá. Então, para mim, esse foi o meu maior desafio. Buscar profissionais parceiros até, né, para encarar junto com você, né, essa construção. E ainda bem que eu consegui. Eu já tenho marceneiro, já tenho pintor, já tenho tudo. Todos os profissionais envolvidos nisso. Você coloca a mão na massa também? Eu coloco, porque eu gosto. Você também tem, né, essa formação, né? Trabalha com artes também. Eu sou arquiteta, então não tem como. O arquiteto ele tem que botar a mão na massa. Essa temática também da habitação de interesse social, você atua também nessa área? Tem algum outro trabalho? Atualmente eu ensino no Departamento de Artes Visuais da UFRN, na área de desenho técnico. Então eu estou mais ligada à área de ensino e artes visuais no momento. Mas eu tenho uma trajetória, né, desde a minha graduação, eu vou dizer até os dias atuais, ainda na área de habitação social, que foi através do GERA, né, que é o Grupo de Estudos em Reforma Agrária e Habitat, com a professora Mádia, e também o meu mestrado, né, que era sobre habitação, mas no meio rural. Então, existem esses dois caminhos totalmente opostos. Aqui é uma habitação, vamos dizer, não habitação, mas uma apropriação urbana. E no meu mestrado e na minha trajetória eu venho sempre levantando as discussões no meio rural, da arquitetura rural. Então,
é diferente. E a gente vê que isso foi um marco realmente na sua caminhada, digamos assim, Com né? certeza. Na arquitetura. E no decorrer ainda, né, para frente aí dessa caminhada, né? O que é que você vislumbra aí para um doutorado? Algo ligado também a esse estudo? Eu acho que se eu fosse, eu não sei ainda, mas o doutorado eu gostaria de relacionar arquitetura e arte, trazer temáticas de relevância social para o campo das artes e poder, como é que se diz, facilitar o entendimento das pessoas. Eu acho que nós arquitetos, a gente às vezes fica muito no campo teórico e técnico só, técnico, né? E às vezes as pessoas, a gente fala e as pessoas não entendem. Então, por isso que a gente tem que criar meios, né, que algumas discussões sejam mais ampliadas, e eu acredito que a arte seja um canal para isso, canal né? para isso. Meio. É bem interessante essa colocação que você tem feito, realmente, porque muitas vezes a gente vê vários debates, aqui mesmo dentro do Conselho, a gente traz, né, discussões, debates, palestras, mas acaba ficando muito naquele campo mais teórico, né? Os profissionais da área entendem, compreendem, conseguem participar, mas e a sociedade? Né, como um todo, né? Então, a arte, realmente, as instalações, a fotografia, a pintura, entre outros, é uma forma de conseguir comunicar, né, com todos. E vai ser uma satisfação imensa, pela primeira vez, representar o Rio Grande do Norte. Vai ser muito importante para mim e também para o Estado, né? Como um todo, Porque a gente vai estar ao lado de grandes exposições do mundo inteiro. Então, ter Natal representado, né, gera essa afetividade, essa sensação de que a gente está indo além, né? A Bienal é a nível internacional. Então, a minha ideia também é colocar fotos nesse pilar da Ribinha, né? Para gerar esse tipo de discussão, das pessoas reconhecerem, no na caso, parte externa, na né? parte externa, nas fachadas, eu vou colocar as fotos da Ribinha. Vai aparecer, inclusive, o nosso Forte do Reis Magos também. Exatamente. Aí dentro é que vai ser as fotos dessa narrativa visual da habitação e tudo. Então vai ser algo impactante para gerar discussões e poder trazer para o plano da prática. Muito bom. Jéssica, o CalRN te deseja sucesso nessa sua carreira e, claro, também, né, na Bienal em São Paulo. E vocês que estiverem aí em São Paulo durante os dias 21 de maio a 10 de junho, se organizem para ir fazer essa visita à 13ª Bienal Internacional de Arquitetura. Vale muito a pena. Passa lá, conversa com a Jéssica, bate uma selfie lá no pilar, né, dela e vamos estar também, nós do CalRN, junto com esse trabalho, dando todo o apoio. Muito obrigada mais uma vez e eu deixo aqui o nosso canal para você fazer o seu fechamento. Então, para fazer essa instalação, eu vou aproveitar esse momento para divulgar a minha vaquinha, que eu estou fazendo, uma vaquinha virtual, porque eu não fui patrocinada pelo evento. Então, quem sentir e achar que essa discussão sobre a desigualdade social nas cidades é importante, pode contribuir. Eu vou deixar o link, eu acho, na descrição do vídeo. Aí as pessoas podem contribuir com o que quiserem, né? Qualquer ajuda vai ser importante para a confecção dessa obra. E através do link podem também conversar diretamente com você, tirar mais dúvidas e ter mais informações a respeito do projeto, não é isso? Lá tem um campo mensagem, onde as pessoas podem escrever alguma dúvida e eu mesmo entro em contato. Ótimo. Obrigada mais uma vez, Jéssica, e a vocês que estão aí nos assistindo. Obrigado pela audiência e até o próximo programa.